Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos, muito bem-vindas à 4ª conferência do projeto Ética Imortal. Eu sou o Roberto Liviano, fazendo a minha audiodescrição. Estou trajando um terno azul, camisa azul com algumas listras. Eu sou moreno, uso óculos e quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês nessa noite. Hoje nós estamos vivendo uma noite muito especial em que temos aqui o professor Celso Laffer, que vai conversar conosco sobre o tema ética e diplomacia. O projeto Ética Imortal, um projeto do Instituto Não Aceito Corrupção, em parceria com a Academia Brasileira de Letras. Nós começamos com Ética e Jornalismo, com Merval Pereira, depois tivemos Ética e Educação, com Antônio Carlos Sequim, Ética e Economia, com Eduardo Gianetti, e hoje chegamos à 4ª conferência Ética e Diplomacia, com o nosso querido professor Celso Laffer. E temos também aqui ao nosso lado a queridíssima Joyce Ribeiro, que conduz com muita maestria este projeto. Projeto Ética Imortal, que tem o patrocínio do Itaú, do Bradesco, da LCA, do querido Ricardo Castilho, que está aqui conosco hoje nos prestigiando, a Olos, Espaço Laser, que são nossos parceiros que viabilizam este projeto com apoio da TV Cultura. Hoje é um dia muito especial para nós. Exatamente 20 anos atrás, eu tive o privilégio de defender o meu doutorado sob orientação do grande mestre Miguel Reale Júnior, que também está presente conosco aqui na plateia. Muito obrigado, professor Miguel, por ter me dado a oportunidade de ter cursado o doutorado sob a sua orientação. E ali tudo começou, né, com a tese de doutorado, que frutificou com a criação do Instituto, que no ano que vem completa 10 anos. Essa caminhada do Instituto se origina com a tese de doutorado. Então, muito obrigado por todos e todas vocês que estão aqui prestigiando o projeto Ética Imortal. Ética é a base de tudo. E por isso é que o Instituto caminha neste debate. E hoje temos, então, o professor Celso Laffer para conversar conosco sobre o tema ética e diplomacia. A importância das relações internacionais. Acabamos de ter aí as conversas do G20, não é? Temos o mundo em conflito e muitas coisas a discutir sobre o comando eficiente da nossa queridíssima Joyce Ribeiro. Eu falei demais, obrigado por ter todos vocês aqui. Vejo muitos amigos da diretoria, do conselho, amigos que apoiam a caminhada do Instituto. Não dá para nominar todo mundo, fica a minha palavra de agradecimento a todos vocês e passo a bola para a querida Joyce Ribeiro para assumir o comando a partir de agora. Joyce, é com você. Muito obrigada, Liviano. Boa noite a todas as pessoas presentes. É uma alegria estar aqui novamente com todos vocês no projeto Ética Imortal. Bom, eu sou a Joyce Ribeiro, sou jornalista, apresentadora do Jornal da Tarde na TV Cultura, e hoje eu terei a alegria de mediar aqui essa conversa com os meus colegas tão especiais. Bom, o projeto Ética Imortal é idealizado pelo Procurador de Justiça Roberto Liviano, realizado pelo Instituto Não Aceito Corrupção, ao lado da Academia Brasileira de Letras e da TV Cultura. Antes, também farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, alta, de pele retinta, cabelo crespo, tamanho médio, e eu estou com um vestido bege. Bom, eu cumprimento mais uma vez, Liviano, o ENAC, que celebra em julho de 2025 10 anos de atuação na promoção da cultura de integridade no Brasil. E essa parceria do INAC e da Academia Brasileira de Letras visa discutir os principais temas da nossa sociedade a partir da ética. Nas primeiras conferências, Liviano já adiantou aqui, mas nós recebemos Merval Pereira, que abordou o tema ética e jornalismo, Antônio Carlos Sequim, que falou sobre ética e educação, e Eduardo Gianetti, que refletiu sobre ética e economia. E hoje, no nosso 4º encontro, está em foco o tema ética e diplomacia. Em 2023, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil completou 200 anos. E nessa trajetória bicentenária, o nosso país firmou posição no cenário internacional com a defesa dos princípios da soberania, autonomia, da não intervenção e do pacifismo.
O Itamaraty tem uma boa reputação na arena global, mas internamente ainda há muita desigualdade, muita violência, um elevado número de homicídios, que ultrapassa até mesmo o número de vítimas de muitas guerras mundo afora. E, neste momento, a gente pode citar algumas, Liviano já adiantou também algumas delas, Israel, Ucrânia, vivem em guerras que evidenciam a dificuldade cada vez maior nas tratativas de paz e a dificuldade da ONU na mediação de todos esses conflitos. Hoje, 1/4 do planeta vive em um contexto, em situação de guerra. Para examinarmos todas essas tensões, algumas dessas tensões entre ética, paz e diplomacia, nós temos hoje a alegria de receber o imortal Celso Laffer, um dos mais destacados intelectuais do mundo jurídico do nosso país. Palmas. Muito obrigada pela presença, professor. Vou aqui descrever rapidamente um pouco da sua trajetória, porque senão nos alongaríamos muito, não? O professor Celso Laffer foi ministro das Relações Exteriores em 2 ocasiões. Em 1992, quando teve papel central na articulação da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, e, posteriormente, entre os anos 2001 e 2002, quando chefiou a delegação brasileira na Conferência da OMC, que deu início à rodada de Doha. Também foi ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Celso Laffer é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde foi professor titular e chefe de departamento. É jurista renomado internacionalmente, com mestrado e doutorado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, onde foi aluno da eminente filósofa Hannah Arendt. É vencedor do Prêmio Jabuti pela obra A Reconstrução dos Direitos Humanos, um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Paulista de Letras e, desde 2006, ocupa a cadeira 14 da Academia Brasileira de Letras. Então, vamos juntos, novamente, dar as boas-vindas ao imortal Celso Laffer. Professor, muito obrigada novamente pela presença. Já passo a palavra para suas considerações iniciais com um questionamento. Os historiadores afirmam que a arte diplomática tem uma origem muito antiga, que remete, pelo menos, à Idade do Bronze. E, para a gente ter uma introdução com a sua fala, eu te perguntaria quais são as principais ou os principais desafios da diplomacia no século XXI. Roberto, Joyce, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Ela acaba de me colocar uma pergunta simples, daquelas para as quais nós temos mais perguntas do que respostas. Mas, começando pela indagação inicial, se nós pensarmos na Torre de Babel, nós verificamos que as pessoas perderam uma linguagem comum e precisavam se comunicar. Para poderem se comunicar, a saída foi o tradutor. Então, num certo sentido, o diplomata é aquele que se incumbe de traduzir as mensagens, as preocupações dos diversos povos, uns para os outros. E, nesse sentido, eu diria que o grande tema é a política externa. E a condução da política externa, a diplomacia é um instrumento da política externa. E é claro que são critérios importantes para um diplomata, a dimensão da integridade, a dimensão da confiabilidade e a dimensão de confiança. Aron, num grande livro, Paz e Guerra entre as Nações, diz que, quando você tem um determinado campo de estudo no âmbito das ciências sociais, normalmente isto suscita indagações normativas. Mas, para entender essas indagações normativas, você precisa examinar o campo de que você está falando. E o que o Aron diz é que o que caracteriza o campo das relações internacionais são as relações interestatais, que se dão
hoje em dia, num sistema internacional abrangente, descentralizado, desigual, com diferenças de poder e de percepção. Isso faz com que, na substância, existe um componente de indeterminação neste campo. Essa indeterminação vem, em primeiro lugar, porque este é um campo que se situa tendo como limite a paz e a guerra, não? Você mencionou, enfim, a Ucrânia e o Oriente Médio, que são exemplos desta situação limite que permeia o mundo. E, ao mesmo tempo, uma das outras dimensões da indeterminação é de que os objetivos da política externa não são unívocos, são múltiplos. Segurança, desenvolvimento, prestígio, desenvolvimento. E, naturalmente, cada condutor da política externa e de um país dá mais ou menos prioridade a tais ou quais características. É por isso, por exemplo, que a diplomacia do Biden é uma e a diplomacia do Trump será outra, porque eles estão motivados pelo peso maior ou menor que vão dar. Então, por conta dessa indeterminação constitutiva das relações internacionais, fica a pergunta como é que o responsável, eticamente, pela condução da política externa, lida com este mundo de indeterminações. E ele aí diz, olha, para lidar com isto, é preciso levar em conta que existem antinomias na condução da política externa. E todos nós que temos aí uma experiência jurídica sabemos que como é que se coloca o problema de equacionar antinomias. E ele diz, são dois os problemas com os quais se confronta quem lida com o desafio da política externa. Um ele chama o problema maquiavélico e outro ele chama o problema kantiano. Qual é o problema maquiavélico? É como é que eu lido, no limite, com esta situação da sobrevivência de um Estado como uma unidade independente, preservando a sua integridade, que é, evidentemente, o tema com o qual se confronta a Ucrânia. E aí fica sempre o desafio entre as escolhas dos meios e o seu confronto com os fins. Mas esta situação é uma situação limite, com a qual os países se confrontam, ora com mais intensidade, ora com menos intensidade. O fato de nós estarmos situados na América do Sul, distante, historicamente, dos grandes centros de tensão internacional e em paz com os nossos inúmeros vizinhos, nos alivia desta preocupação mais significativa com a sobrevivência do Estado. Mas não é o caso, por exemplo, de grandes estados de escala continental, como é o caso da China, ou da Índia, ou da Rússia, ou dos Estados Unidos, que têm do mundo uma visão de que ele é o seu amplo e abrangente território. O outro problema, ele diz, é o problema kantiano. Ele toma Kant e a ideia de uma razão abrangente da humanidade. Basicamente, o que ele coloca é que a paz é um objeto razoável de todas as sociedades. Naturalmente, esta ideia de uma aspiração razoável para todas as sociedades coloca esta ideia de uma razão abrangente da humanidade a regular a conduta da política externa de quem se confronta com o seu desafio. Se nós olharmos
para os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, tal como consagrado na Constituição, nós veremos que o primeiro princípio, independência nacional, responde ao desafio maquiavélico, não? A preservação da realidade do Brasil como um país independente. Se nós olharmos os outros princípios, eles remetem ao tema kantiano: defesa da paz, solução pacífica de controvérsias, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, prevalência dos direitos humanos, porque, evidentemente, na guerra, estes se veem afetados pela sua violência, como nós estamos vendo isto cotidianamente pelas grandes tensões bélicas que existem no plano internacional. Muito obrigada, professor Celso. Nós temos muitas outras questões para trazer, mas agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais Ética Imortal. Estamos de volta com o programa Ética Imortal, com o nosso convidado, mais do que especial, professor Celso Laffer. Professor, o meu próximo questionamento, para ele, eu vou citar uma obra sua, A Reconstrução dos Direitos Humanos, e para isso eu abro aspas, que diz o seguinte: a violência brota da ira, mas a ira não é uma reação automática ao sofrimento e à miséria. É só quando existem razões para se acreditar que situações podem ser mudadas e não o são, é que surge a ira. E aí eu pergunto, quais lições a prática diplomática oferece para uma sociedade caracterizada pelo ódio e pela violência? Bom, aí também eu lembro que o Aron, com quem eu comecei, dizia que as duas figuras emblemáticas das relações internacionais são o soldado e o diplomata, não? O soldado como a expressão do poder bruto, não? E o diplomata como quem procura um caminho para superar as dificuldades e buscar um entendimento. Hannah Arendt refletiu sobre muita coisa de uma maneira muito interessante. Uma das coisas sobre as quais ela tratou foi a discussão sobre a violência, não? E ela diz: a violência destrói o poder. A violência não cria poder, não? E se nós olharmos os conflitos hoje no mundo, nós verificamos que a violência destrói, não? Destrói o poder, destrói as pessoas, destrói a infraestrutura e assim sucessivamente. E ela aproveita para distinguir a violência de outras categorias com as quais nós trabalhamos. Entre elas, o poder como aquilo que vem da ação conjunta e que, naturalmente, é parte da vida democrática, onde a ação conjunta da cidadania cria poder e cria o poder de fazer coisas. E a outra coisa que ela discute é a noção de autoridade. E ela faz uma observação muito interessante, em que ela diz, citando lá o grande romanista Mommsen, que a autoridade é mais que um conselho e menos que um comando. Então, a autoridade também é um ingrediente da liderança. E a autoridade ajuda a construir pontes e diminuir
barreiras e muros. Se nós olharmos o mundo de hoje, evidentemente, estão pouco visíveis, não? Os construtores de pontes com autoridade e muitos os que acreditam que a violência é um caminho. Mas o caminho da violência é a destruição. Não? O argumento dela começa refletido sobre o que dizia o Mao Tse-tung, que o poder nasce da pistola, não do cano da pistola. E ela diz, não, o que nasce da pistola é a violência, e da violência vem a destruição. Então, esses são grandes temas. E, justamente, na frase que você citou, ela diz o seguinte, o que provoca, enfim, a irritação, mais do que qualquer coisa, é a hipocrisia. A palavra que esconde e não revela. A palavra que distorce e não esclarece. Que é o tema das fake news, não? Ela justamente tem um belo ensaio sobre a mentira e as consequências da mentira na construção ou desconstrução do espaço público. São elementos da reflexão dela que ajudam a entender muitos dos desafios que nós hoje temos. Por favor, Liviano. Já que estamos falando dessa questão da violência, que foi trabalhado nessa questão, professor, aliás, eu falei do professor Celso, mas quero aproveitar e também dizer que, para mim, foi uma grande honra e privilégio ter sido seu aluno na graduação, nas aulas de filosofia do direito, e já se vai há algum tempo, né? Para mim foi um grande aprendizado, é uma honra estar aqui do seu lado hoje, professor. Mas, pegando um gancho nessa questão aí da violência, como a Joyce introduziu, 1/4 do mundo hoje vive nessa situação bélica, né? E os exemplos que ela traz da Rússia, o exemplo de Israel, tudo mais, a ONU nasceu nesse contexto, para que pudesse ser o espaço em que o diálogo pudesse construir essa interlocução, esta paz. No entanto, nós vemos que a situação, por exemplo, da Ucrânia, o tempo vai passando e não se encontra este caminho diplomático, não é? Israel também já se passa um tempo e nós vemos tantas e tantas vítimas da guerra ali em Israel, e essa situação nos mostra que, infelizmente, a ONU se vê impotente de encontrar este caminho, ou seja, a diplomacia, a ONU se mostram impotentes para resolver essa questão. Na sua visão, com a experiência que já viveu como chanceler, qual o caminho que o senhor imagina para que a gente pudesse redesenhar isso, né? Que tipo de redesenho seria possível para o mundo enxergar uma perspectiva para que essas situações pudessem oferecer algo mais otimista para o mundo, não é? Porque você tem as reuniões, Conselho de Segurança, não oferecem um caminho para que isso se solucione, né? Na sua visão, que tipo de modelo, que tipo de redesenho poderíamos ter do ponto de vista da ética da diplomacia em busca da paz, né? O que o senhor proporia em relação a isso? Olha, eu não ousaria propor, porque eu sei das complexidades do tema. Eu vou apenas fazer uma reflexão de ordem analítica. Um grande internacionalista, o Derrichet, faz uma distinção entre tensões e controvérsias. E ele diz que as tensões são difusas, as controvérsias são específicas. E as tensões são, geralmente, tensões de poder. Ou tensões de hegemonia, ou tensões de equilíbrio que ocorrem nos diversos sistemas regionais.
A grande tensão de hegemonia hoje no mundo é a tensão entre a China e os Estados Unidos. Não? As tensões regionais são aquelas que estão ligadas às tensões no centro do sistema internacional e que ecoam. A guerra da Ucrânia, por exemplo, como a guerra no Oriente Médio, são tensões de equilíbrio, mas também são tensões de hegemonia. No caso da Ucrânia, a continuidade da guerra e a ameaça das armas nucleares coloca pela primeira vez o ineditismo de uma situação mais próxima do limite da paz e da guerra, porque, obviamente, toda a segurança europeia se baseava no funcionamento da NATO e na ideia de uma certa racionalidade dos atores internacionais. A guerra da Ucrânia é uma guerra de conquista, não? Motivada, na avaliação do Putin, por uma questão da sua própria segurança. E, naturalmente, o capítulo da Ucrânia é o seu desejo de preservar a sua autonomia e a sua independência, vivendo fora daquilo que era o antigo sistema soviético trasladado para a Rússia de hoje. No caso do Oriente Médio, também existem tensões de equilíbrio, vamos dizer assim, entre o papel da Arábia Saudita, o papel do Irã, o papel do jogo das grandes potências na região. Então, é uma equação diplomática de difícil solução, onde também é difícil reduzir a complexidade das tensões à clareza de uma controvérsia. No fundo, o que diz o De Vichet, que a controvérsia é uma lide, não? Ela é suficientemente específica para se submeter a uma análise do que o direito pode oferecer. É preciso que hajam circunstâncias em que haja uma diminuição das tensões e espaço para encontrar esse tipo de acomodação. Eu fui ministro em 2 ocasiões. Em 92, era um mundo mais aberto para a cooperação. Era um mundo mais grossiano, não? Com algumas tinturas kantianas. Era a ideia de que haveria um espaço para a cooperação internacional. A Conferência do Rio, de 92, foi bem sucedida porque havia um espírito na condução dos seus grandes desafios que permitiu calibrar os interesses e encontrar caminhos. Na minha segunda gestão, com o presidente Fernando Henrique, também era um mundo menos complicado do que o mundo de hoje. Um mundo bem menos complicado que o mundo de hoje, mas onde a geografia das paixões apareceu com o ataque terrorista às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que é a grande inserção de um tipo de violência onde as paixões desempenham um papel muito grande. Agora, as Nações Unidas fazem muito, mas elas não podem fazer muito mais do que aquilo que elas estão fazendo, porque o jogo de poder das grandes potências no Conselho de Segurança impede um encaminhamento. Temos um secretário-geral, que é o Guterres, que é um homem de muita qualidade, muita experiência, foi primeiro-ministro de Portugal, foi também o responsável pelo Acnur, que é o tema da Agência para os Refugiados. Há temas da ordem mundial
indo além da guerra, que é o tema dos refugiados, não? Que é o tema que a Ana Arendt coloca dos deslocados no mundo. São milhões. E, naturalmente, as tensões, não? Nós mesmos, como país, estamos absorvendo os que estão vindo da Venezuela, fruto dessa situação, como também os que vieram do Haiti. E, naturalmente, a Europa se coloca diante também desse grande desafio e das reações negativas que isso traz. Exemplo, a xenofobia e a ascensão dos movimentos de direita. O próprio Trump, no que diz em relação aos imigrantes, usa uma linguagem que é extremamente desrespeitosa dos seres humanos. Não? Aquela história que os imigrantes estavam, o que era uma mentira, e ficou revelado claramente, estavam comendo os animais domésticos, é um exemplo de fake news e dessas distorções. E todo o tema, enfim, de como conduzir o mundo na era virtual, não? Que seguramente foi um tema, pelo que me disse o Roberto, que o nosso Merval enfrentou, não? Que tipo de controle aceitável se pode fazer sobre a moderação de conteúdos, não? O que significa, também, para a pergunta que você me fez, o discurso de ódio, não? Como dizia Monteiro Lobato, pela voz do Visconde de Sabugosa, o ódio é assim, não tem limite nenhum. Muito obrigada. Bom, antes de encerrar esse bloco, eu deixo aqui o recado que vocês podem enviar as suas perguntas, que nós vamos repassar aqui para o professor Celso Laffer. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Ética Imortal. Estamos de volta com o projeto Ética Imortal. Professor, eu tenho aqui algumas perguntas da plateia, eu vou repassá-las. A primeira é do Anderson Henrique. Ele diz o seguinte, que a COP já é considerada a COP29 já é considerada uma das conferências mais difíceis da história. O fracasso desse acordo sublinha uma verdade preocupante. Aqueles com maior capacidade de liderança continuam a falhar quando é mais importante não agir. A diplomacia falhou? Bom, na condução de uma COP, é fundamental a liderança e é fundamental a capacidade de presidir uma instituição. Pelas informações que eu tenho, justamente esta capacidade de organizar a discussão em Baku foi limitada, além do fato de ser um país onde o papel do petróleo tem um significado tão grande, o que torna difícil. Eu penso que o Brasil tem, com a COP de Belém, a possibilidade de desempenhar um papel significativo. Falo da minha própria experiência com a Rio 92. O Brasil não é uma grande potência militar, mas, em matéria de meio ambiente, o Brasil é uma grande potência. Nenhum dos grandes problemas do meio ambiente podem ser equacionados sem uma construtiva ação brasileira. De maneira que o Brasil tem locus standi para isto e tem um capital diplomático significativo.
e tem uma diplomacia muito capaz de conduzir isto. Eu creio que há boas possibilidades para que a COP de Belém desempenhe um papel construtivo. Eu não estou minimizando as dificuldades que serão muito significativas, mas eu acho que existe espaço para se construir algo de relevante, que passa, evidentemente, também por combinar hoje a Convenção de Clima com a Convenção de Biodiversidade, porque a crise do clima afeta a biodiversidade do país, começando pela Amazônia e começando por todos os biomas do nosso país. A próxima pergunta é da Cristina Fatini. E ela diz: o senhor acha que as redes sociais têm um papel essencial na mudança drástica nas relações internacionais, especialmente no questionamento dos papéis de organismos multilaterais, como a ONU, a OEA? Bom, eu acho que, desde a Rio 92, ficou claro que o tema do meio ambiente não é apenas um tema intergovernamental, é um tema da sociedade, o que significa que é um assunto na qual a inserção da sociedade tem o seu papel. Na Rio 92, o que havia de sociedade civil eram, basicamente, as organizações não governamentais, com as suas preocupações e a sua urgência em relação ao tema do meio ambiente. Hoje em dia, além das organizações governamentais, você tem uma presença significativa do setor privado, porque, sem dúvida nenhuma, o setor privado tem clara noção de que a sustentabilidade, o acesso ao mercado, as normas técnicas passam por uma atenção em relação àquilo que se chama o ESG. Não preciso ir muito longe. Essa história do Carrefour, que está na ordem do dia, mostra que não apenas esse assunto é um assunto intergovernamental ou de normas técnicas, é também um capítulo da sensibilidade das sociedades. A França respondeu à sensibilidade protecionista dos agricultores franceses. Eu creio que o Carrefour enfrentará agora, em nosso país, a sensibilidade da opinião pública, que se sente também atingida por esta manifestação. O senhor falou antes sobre a fake news, sobre a questão da verdade, e a diplomacia também é uma forma de relação humana, não? Onde impera a noção elementar de confiança, de manter a palavra que foi dada, a palavra empenhada. Mas nós vivemos em uma sociedade cada vez mais digitalizada e caracterizada pela disseminação das mentiras, das notícias falsas, que nós chamamos hoje de fake news. O que nós podemos aprender com a tradição diplomática sobre dizer a verdade, manter a palavra e conversar com integridade? Bom, uma primeira característica de um diplomata é ter, junto ao Estado em que está acreditado, adquirido a dimensão de confiabilidade. E a dimensão de confiabilidade passa por uma dimensão de integridade e passa por não inventar coisas. Não? Se você olha as funções da diplomacia, tal como está na Convenção de Viena, uma delas é a de obter informações lícitas e bem informar o seu governo. Não? E, com isto, poder diminuir essa dimensão de fragmentação. Porque, enfim, o que seguramente o Merval tratou, o jornal escrito, tradicional, tem
um formato, tem uma maneira pela qual a informação é organizada, tem um diretor responsável, enfim, tem essas dimensões todas. O mesmo se pode dizer da televisão. Se você for acompanhar, além daquilo que você mesmo faz, o que faz a TV Cultura, há toda uma pauta e há toda uma preocupação em cuidar que essa pauta trate da maneira a mais objetiva e a mais aberta, não? Porque aí também é importante ter a pluralidade de fontes, mas de fontes confiáveis. E, justamente, a diplomacia é sempre bem exercida uma fonte de informação confiável. Tanto que o que faz um diplomata quando está num posto? Uma das coisas que ele faz é mandar informação para a Secretaria de Estado. A qualidade desta informação é muito importante. Eu, por exemplo, como ministro, lia com muita atenção uma parte significativa dos telegramas que recebia. E, quando fui embaixador, também procurei transmitir da melhor maneira possível aquilo que estava se passando. A neutralidade é frequentemente também vista como uma virtude da diplomacia, mas também pode ser interpretada como uma omissão em algumas situações de, por exemplo, crise humanitária. Como equilibrar essa neutralidade com a necessidade de uma ação mais enérgica em contextos de injustiça e desses vários exemplos que nós já citamos, que o senhor já trouxe aqui? Bom, uma das funções da neutralidade é a de ser um terceiro imparcial. Não? Você tem neutralidades que são fruto de situações. Por exemplo, a neutralidade da Suíça é um grande exemplo. Então, a Finlândia se viu forçada a enfrentar, por conta da guerra na época da União Soviética, a uma neutralidade forçada, não? Justamente para atender aquilo que era o interesse da União Soviética de Stalin da época. É possível que uma das hipotéticas soluções para a guerra da Ucrânia é forçar uma, aspas, finlandização da Ucrânia, com o risco que isto representa para os seus vizinhos. Não? Então, há diversos tipos de terceiro, não? Desde o terceiro desinteressado até o terceiro interessado, que é um falso terceiro. Então, eu não cheguei a desenvolver esse tema, mas, com isso, penso que eu gostaria de, agora, a ele retornar. Eu acho que o juízo diplomático é, como diz a Hannah Arendt, um juízo reflexivo. Ele extrai de uma situação particular o seu alcance geral. Por que não é um juízo determinante, do tipo, eu tenho uma regra e aplico a regra? Porque os universais são fugidios e, no plano internacional, as regras também são fugidias. Então, esse capítulo da neutralidade também é um juízo reflexivo, depende da conjectura e da conjuntura. Temos mais uma pergunta. Aqui falta... Bom, vamos ver quem fez essa pergunta, mas o questionamento é o seguinte. Nós sabemos que, quando se elege um representante aqui no Brasil, ele possui o encargo tanto de chefe de Estado quanto de governo. Isso não é um problema, tendo em vista que a ideologia e a bandeira que o presidente carrega pode fazer com que as relações internacionais sejam voltadas
mais para os interesses pessoais de um grupo, ao invés de defender a necessidade do país como um todo? Bom, nós estamos num sistema presidencialista. No sistema presidencialista, quem conduz a política externa é o presidente da República. E ele conduz de acordo com a estratégia da sua personalidade e a sua sensibilidade. Pode conduzir mais, pode conduzir menos. Não? Evidentemente, o presidente Lula conduz a política externa no sentido de que ela é uma expressão da identidade política dele e da visão que ele tem de uma presença do Brasil no mundo. Mas, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a política externa também era uma expressão da visão dele do mundo e das coisas, não? E era uma visão de participação, presença e atuação construtiva. Realmente, como eu servi ao presidente Fernando Henrique Cardoso e admiro a política externa, além de admirar muitas outras coisas, é claro que eu tenho com ela uma simpatia e um endosso que não é necessariamente o que eu tenho em relação à diplomacia do governo Lula, sem desconsiderar méritos e realizações. Bom, e para a gente encerrar, acho que ainda dá tempo de fazer uma última pergunta. Queria ouvi-lo sobre um dado atual, lamentável, de que o Brasil, na última semana, divulgou um dado, a pesquisa da Retratos da Leitura no Brasil, que diz que o nosso país perdeu 10 milhões de leitores e de leituras. O senhor, como professor, um homem dos saberes, o que nos diria sobre o que é possível fazer para se reverter esse dado, esse momento? Bom, a resposta mais óbvia é a educação. Não, a leitura amplia os horizontes. A leitura é um fator libertador da personalidade. Há um belo estudo do professor Antônio Cândido, chamado Direito à Literatura, em que ele dizia que o acesso à criatividade e todas as formas de bens culturais é uma necessidade do ser humano, assim como é a alimentação, o emprego e assim sucessivamente. Uma cidadania consciente é uma cidadania com leitura e educação. Liviano, por favor. Bom, cada uma das conferências, professor Celso, teve as suas características, e hoje nós aprendemos muito com a sua verdadeira aula. Foi uma aula extremamente erudita, profunda, e que todos nós aprendemos muito. Então, eu quero dizer que, em nome do Instituto Não Aceito Corrupção, nós saímos daqui muito enriquecidos com tudo aquilo que nos foi oferecido nessa jornada sobre ética e diplomacia. Muito obrigado a todos e todas vocês. Até mais. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Até.